Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Numa semana marcada por muita agitação política e uma turbulência que tem vindo a aumentar de velocidade, falamos da atualidade, de Alexandra Reis, de Pedro Nuno Santos e da mais ruinosa empresa pública do país. A gozar com o pagode, o título para a conversa que se segue. Eu sou a Paula Santos. Ora viva, Miguel! Olá, Paula, viva! Eis como uma semana tradicionalmente pacata se transforma num rastilho de pólvora para o governo. Comecemos então pelo princípio. Tudo começou com a notícia de que a recém-nomeada Secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, recebeu €500 mil de indenização ao sair da TAP, depois de ter sido administradora durante 2 anos e acabou por ingressar pouco tempo depois numa outra empresa pública, a NAV. Na crónica desta semana no Expresso, o Miguel refere que existem demasiadas Alexandras no PS, demasiadas girls e boys. A primeira pergunta é: como é que é possível chegar a um cenário com verbas desta natureza numa empresa da esfera pública como é a TAP? Bom, e a verba seria maior se lhe tivessem pago aquilo que ela queria, que era 3 vezes mais, €1,5 milhão. Como eu digo no meu texto, €500 mil são 55 anos de salário mínimo. Aquilo que a senhora estava a pedir eram 165 anos de salário mínimo. É de facto notável para alguém que vem do Partido Socialista e supostamente é socialista, por 2 anos de trabalho. O mais inacreditável é que isto se passe numa empresa que cravou aos contribuintes 3,2 mil milhões de euros, que em minha opinião nunca veremos de volta, ao contrário do que o ex-ministro Pedro Nuno Santos garantiu, e numa empresa que pediu aos seus trabalhadores um esforço que se mantém ainda de redução de salários entre 25% a 50%. Portanto, quer dizer, nestas coisas nunca esteve em causa, ao contrário do que Alexandra Reis dizia, uma questão jurídica, esteve sempre em causa uma questão política, uma questão de simples decência pública que não foi cumprida. E foi por isso que nós assistimos aqui a uma catadupa de sucessivas demissões, à medida que a percepção pública e a pressão pública se ia tornando cada vez mais esmagadora à roda de Alexandra Reis, depois do secretário de Estado e finalmente do ministro. Eu deixo-me só citar, Paula, o comunicado em que o ministro Pedro Nuno Santos se demite, em quando ele diz que, face à percepção pública e ao sentimento coletivo, entende o ministro que neste contexto deve assumir a responsabilidade política. O que ele fez 3 dias depois da demissão de Alexandra Reis e 1 dia depois da demissão do seu próprio secretário de Estado. Ou seja, foi só de facto a pressão da opinião pública que tornou insustentável a permanência do ministro, porque de outro modo ele, por si próprio, não via razões para se ir embora. Do ministro e antes dele, lá está, da secretária de Estado que foi demitida. O Miguel falava na questão política que o caso suscita e eu pergunto onde é que fica a ética recomendável ou recomendada para os comportamentos políticos. Cada vez a vemos menos nestes casos. Sim, porque quer dizer, o que me custa a mim a perceber é como é que o ministro demora 3 dias a demitir-se, quer dizer, porque a questão é tão simples como isto. Ou ele sabia do valor da indemnização que foi paga a Alexandra Reis para ela se ir embora, e então é verdadeiramente notável. Não valorizou eventualmente? Pois, é notável que ele tenha consentido nessa indemnização, ou então ele não sabia. E é verdadeiramente notável também que numa empresa pública como a TAP, tutelada pelo ministro, na circunstância em que está a TAP, o ministro desconhecesse que um administrador se pode ir embora recebendo €500 mil. E qualquer das situações não tinha sustentação política e de facto isto não é Feijões, não é? Quando caiu a ponte entre os rios, o ministro Jorge Coelho demitiu-se e ele não era propriamente o responsável por estudar o estado em que estava cada ponto do país. Era muito menos, a responsabilidade política aí era bastante menor, infinitamente menor do que era agora de Pedro Nuno Santos. E muitas vezes temos voltado a esse exemplo para citar justamente comportamentos que não são idênticos. Há partidos a pedir debates de urgência, com a presença do Primeiro-Ministro, apelos para a dissolução do Parlamento e até uma moção de censura já anunciada. É difícil ainda adivinhar, Miguel, as cenas dos próximos capítulos. Sim, eu penso que, enfim,
Acho que em termos de apuramento de responsabilidades políticas, se calhar a coisa parou aqui. Podemos questionar a de Fernando Medina, mas Fernando Medina na altura não tinha nenhuma responsabilidades sobre a TAP. A única responsabilidade dele é ter nomeado Alexandre Reis como secretário de Estado do Tesouro, mas ele diz, e não há razão lógica para duvidar do que ele diz, que desconhecia as circunstâncias em que ela saiu da TAP e o valor da indemnização que recebeu, foi buscá-la à nave, que era outra empresa pública. Ao transitar para o Tesouro, aliás, ela foi ganhar menos como secretária de Estado do que ganhava como presidente do Conselho de Administração da nave, e portanto à partida a responsabilidade política de Fernando Medina não está diretamente envolvida aqui. Podemos questionar o papel do Primeiro-Ministro, porque de facto 10 demissões em 9 meses do governo é demasiado. 2 ministros, 7 secretários de Estado, 8 secretários de Estado é demasiado. Quer dizer, António Costa parece que de facto perdeu o controle, não tem diretamente o controle daquilo que se passa à sua roda no seu governo, e nesse aspecto faz sentido a moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal. Ela não tem viabilidade, visto que o Partido Socialista tem maioria absoluta no Parlamento, mas era de facto aquilo que havia a fazer. É um sinal político mais do que outra coisa, não é? É um sinal político, era aquilo que a oposição podia fazer nestas circunstâncias. E acha que o Primeiro-Ministro deve dar explicações no Parlamento na próxima semana, como pede o PSD? Ele tem que dar, Paula, ele tem que dar, porque, quer dizer, nós estamos de facto perante uma empresa, tudo isto gira a roda de uma empresa como a TAP, que está numa turbulência tremenda, que este governo quis renacionalizar e agora quer reprivatizar, que não sei se vai consegui-lo ou não em 2023, o futuro da TAP é mais do que duvidoso. Eu pessoalmente, desde o início, acho que a TAP vai acabar muito mal, vai acabar mesmo pessimamente. Histórias destas, e a TAP infelizmente só tem sido notícia pelas piores razões. Eu acho que o Primeiro-Ministro deve dar explicações e sobretudo deve dizer uma coisa, por falar em responsabilidades. Eu já disse que as responsabilidades políticas provavelmente terminaram, mas não terminaram as responsabilidades em relação à TAP. E o Primeiro-Ministro deve dizer, nomeadamente, se mantém confiança na CEO da TAP, em Christine Aubinière, porque de facto ela, primeiro, é uma pessoa que desde o início acho que não tinha qualificações para vir dirigir a TAP, é uma gestora que a única coisa que tinha gerido era uma companhia regional inglesa, aliás fala pessimamente inglês, o que no setor da aviação não é aceitável, não fala uma palavra de português e tem semeado problemas de toda a ordem, tem péssimas relações com o pessoal da TAP, sobretudo com os tripulantes e com os pilotos, e tem acumulado questões controversas de má gestão, anda a flutuar, e esta é mais um dos problemas que ela arranjou, e arranjou ao governo, não só à companhia, e que vai gerar péssimo ambiente na TAP. E, portanto, o Primeiro-Ministro deve dizer, nomeadamente, se o governo, e quem for o novo Ministro dos Transportes, pode continuar a confiar nesta gestão da companhia aérea portuguesa. E à hora em que gravamos este podcast é importante sublinhar que não há novidades ainda nesta matéria. Viramos então a página de uma empresa muito complexa como é a TAP, falemos então daquela que é para si a mais ruinosa empresa pública do país, a CP. O Miguel lembra as elevadas verbas públicas investidas na empresa desde 2016, só para citar este governo, para compensar uma dívida que considera ser um permanente assalto ao bolso dos contribuintes. Mas nem assim a CP, acrescenta o Miguel, se tornou numa melhor prestadora de serviços aos utentes, antes pelo contrário. Paulo, é curioso porque eu, quando decidi escrever sobre a CP, ainda esta história estava no início, quer dizer, não havia noção de que a história da dona Alexandra Reis, da engenheira Alexandra Reis, ia ser de facto a história que ia dominar todos estes dias. Mas eu resolvi manter porque para mim a CP é não só a empresa pública mais ruinosa do país, mas é também, como eu escrevo, a empresa pública ou privada que presta pior serviço aos portugueses e que passa já relativamente ao lado, quer dizer, as pessoas já não se preocupam porque já toda a gente está habituado não apenas ao péssimo serviço da CP, mas às permanentes greves em que vive a CP e aos permanentes prejuízos que a CP acumula. E, portanto, a CP é uma espécie de nado morto que vegeta à sombra do orçamento do Estado e que está aí com uns comboios que se arrastam, alguns como eram há 30 ou 40 ou 50 anos atrás, com as mesmas linhas, aliás, com muito menos linhas,
e que é de facto uma vergonha pública, mas que nós sustentamos. Isto tudo foi despoletado porque eu conheci várias pessoas que neste Natal precisavam de viajar de comboio, queriam viajar de comboio e não puderam, porque para variar os trabalhadores da CP fizeram uma greve durante o Natal, vão fazer outra no Ano Novo e fazem sempre greves em cima dos feriados. E eu pergunto-me se o país tem que sustentar eternamente esta empresa e se não pode, pelo menos, como o ministro Pedro Nuno Santos dizia, o ex-ministro, que não pode haver concorrência privada à CP, porque a CP é uma empresa pública essencial. Ora, os espanhóis fizeram o contrário, também tem um governo socialista. A Espanha abriu a concorrência privada na exploração de várias linhas dos caminhos de ferro no país, e o que aconteceu foi que multiplicou-se o número de passageiros, o preço dos bilhetes desceram, passou a haver muito mais comboios, muito mais serviço, inclusive a empresa pública da Ferrovia Espanhola, a Renfe, foi obrigada a adaptar-se, a concorrer com os privados e passou a ser muito melhor e a prestar muito melhor serviço. E portanto eu acho que é tempo também de nós olharmos para a CP, de um governo olhar para a CP e dizer basta de pôr dinheiro numa companhia que presta tão mau serviço, cujos trabalhadores têm tanta falta de brio, são dominados por sindicatos variadíssimos, aliás, completamente extremistas, que não têm a mais pequena vontade de servir o país e de servir os utentes. Seguimos a rota deste episódio com paragem no último apiadeiro, o improviso. O desafio desta última crónica e podcast de 2022 passa por um olhar para o passado e outro para o futuro. Miguel, qual é para si a herança que o ano lhe deixa? Boa e má, naturalmente. Olha, não é fácil. Do ponto de vista internacional, obviamente que o acontecimento do ano é a guerra da Ucrânia e tudo o que é consequência direta dela, nomeadamente a inflação, nomeadamente o fim da globalização, tal como a conhecíamos, nomeadamente o retrocesso no combate às alterações climáticas, devido à crise energética despoletada pela guerra da Ucrânia, e ainda aquilo que eu considero o recuo da Europa como potência global estratégica ao nível da Rússia, dos Estados Unidos e da China. A Europa recuou em termos estratégicos. Eu considero que a figura do ano internacional, para mim, não é o Vladimir Zelensky, peço desculpa, é sim uma senhora chamava-se Mahsa Amini, foi a senhora que foi morta, torturada no Irão, era uma curda do Irão, que estava de visita a Teherão, e porque não tinha o hijab bem posto, foi morta e torturada e suscitou o movimento do levantamento no Irão, que é absolutamente corajoso e incrível, das mulheres do Irão, e não apenas das mulheres, mas foram elas que começaram, que para mim é uma questão inacreditável aquilo que se está a passar no Irão e também no Afeganistão, onde agora as mulheres foram proibidas de fazer parte de organizações humanitárias e de frequentar a universidade, e estamos a assistir a um recuo e a duas situações perfeitamente medievais, quer no Afeganistão, quer no Irão, mas para que o mundo não tem tempo, paciência ou meios para se ocupar, porque está tudo canalizado para a guerra da Ucrânia, e eu faço ideia o que é que seja neste momento ser mulher no Irão ou ser mulher no Afeganistão. Portanto, para mim a figura do ano é de facto Mahsa Amini, pelo que ela conseguiu com a sua morte despoletar no Irão, e para as mulheres iranianas e afegãs, que são um exemplo de coragem impressionante. Em Portugal, Paula, eu esforcei-me imenso, mas eu não consegui descobrir uma única figura que eu destacasse pela positiva. Pela negativa poderia destacar muitas, mas não consegui destacar nenhuma. O acontecimento do ano para mim em Portugal foi de facto a maioria absoluta do PS, porque é muito raro o nosso sistema eleitoral conseguir uma maioria absoluta. O que é que o Partido Socialista tem feito com essa maioria absoluta? Até agora nada, só tem vivido de sarilhos. De facto, para um partido, ou para um governo, ou para um primeiro-ministro que não tem no seu horizonte perspectivas reformistas, uma maioria absoluta parece-me ser mais um obstáculo do que uma oportunidade, e é isso que infelizmente eu tenho verificado. Com 2023 à porta, não faltam aí desafios. Quer elevar a fasquia e de alguma maneira colocar aqui algo em cima da mesa que devia ser alcançado durante este ano? Eu acho que há muitas coisas que poderiam e deveriam ser alcançadas, mas sobretudo há uma coisa que o horizonte não é 2023, é mais do que isso. Eu acho que é um paradigma que nós devíamos mudar e que na cabeça de António Costa precisa de ser mudado. Nós temos que deixar de ser um
temos de deixar de ter um Estado assistencialista para passarmos a ter um Estado que cria oportunidades e que permeia aqueles que sabem aproveitar as oportunidades. Um espaço, eu não estou a defender nenhuma tese liberal, porque eu não sou liberal, mas estou a defender um tipo de governo em que as pessoas de facto tenham oportunidades iguais à partida, tão iguais quanto possíveis, e que depois sejam premiadas conforme aquilo que fizeram das suas oportunidades e não sejam sufocadas quando têm êxito, nomeadamente pela burocracia ou pelo sistema fiscal ou pela impotência dos tribunais e da justiça a funcionar. Miguel, resta-me desejar-lhe a si, aos ouvintes deste podcast e ao João Luís Amorim, responsável pela sonorização deste episódio, uma entrada com o pé direito no novo ano, a gozar com o pagode, o título do artigo e do podcast de Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Já sabe, a opinião à sexta-feira. E eu desejo mesmo a todos. Obrigado.